Seja bem-vindo a mais uma aula do curso gratuito de C Sharp aqui do canal. E nessa aula eu vou montar aqui um histórico de lançamento de entradas com base na pessoa, membro que for selecionado. Vai ter também um somatória aqui embaixo. Ou então, se por um acaso a gente lançar aqui uma oferta, esse histórico também vai ser atualizado em tempo real. Beleza? Então esse vai ser o assunto dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição e vamos que vamos. Bom, então para a gente conseguir esse histórico, né, de acordo com o membro selecionado, ou se aqui tiver marcado oferta, eu vou primeiro escrever a consulta SQL lá no PHP MyAdmin, aqui, aí depois eu levo lá para o C Sharp. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar no botão SQL, e em seguida eu vou escrever o comando. Eu vou colocar assim, selecione dentro da tabela lançamentos, e aí vou apelidar ela de L. E aqui eu vou escrever o que eu quero selecionar. Então eu quero selecionar aqui, ó, o ano de referência, quero selecionar também o mês de referência e quero selecionar também o valor. Show? Desse modo aqui eu consigo o que eu quero. Mas só que aí vai ficar a seu critério, né? Se você quiser linha a linha de forma individual ou se você quer uma somatória. Então eu vou entrar aqui embaixo no botão executar e vou clicar. Você vai ver que ele já vai me dar aqui o resultado. Ó. É mais ou menos isso aqui que eu quero, certo? Só que aí o que a gente precisa? Eu quero pegar aqui, igual aqui eu tenho ó, vários meses de janeiro com vários totais, eu quero jogar tudo num montante só, né? Como é que eu faço isso? Aí você vai vir aqui, ó, você escreve soma, aqui envolve a coluna valor na somatória, e aqui você precisa escrever o comando group by. E aqui você passa exatamente a mesma coisa que você passou aqui em cima. Ó. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma somatória e ele faz um agrupamento. Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar somente uma vez o ano 2024, somente uma vez janeiro, e na frente ele vai colocar quanto é que deu essa somatória daquele ano para aquele mês, né? Digamos assim. Então ao vir aqui e clicar no botão executar, você vai ver que ele vai carregar aqui uma tabelinha, ó, exatamente como eu disse, ó, ano, mês e o total. Aqui tá vendo que o título tá sum l.valor, eu quero que apareça o título soma, né? Então eu vou vir aqui em cima, na frente aqui ó, da coluna da soma, eu escrevo as e vou chamar aqui de soma. Então esse título que eu colocar aqui à frente de as vai substituir isso aqui na hora de dar o título para a coluna. Agora uma outra coisa, eu quero também classificar esses dados em ordem de, primeiramente, o ano, né? E depois eu quero também em relação aos meses ali. Então, como é que a gente faz isso? Você vai vir aqui, ó, vai dar um order by, certo? Ó. Aí você manda classificar primeiro pelo ano de referência e depois eu não vou mandar classificar pelo mês de referência. Por quê? O mês de referência, ele tá como texto. Então, ó, abril, no texto, vem primeiro que janeiro, né? Só que no mês, não. O mês, quem vem primeiro é o mês 1, depois o 2, até chegar ali no 4, que é o abril. Mas como trata-se de letra de texto, se a gente mandar classificar, ele vai pegar assim, primeiro abril, depois os demais. Mas eu não quero, eu quero assim, ó, primeiro janeiro, fevereiro, março, na ordem correta. Então eu vou vir aqui e vou mandar pegar ó, o campo data. Aí ele vai fazer a colocação de maneira correta. Então eu vou vir aqui e vou mandar executar de novo, para você ver que ele vai agora fazer a classificação lá. Primeiro ele classificou o ano 2024, se tivesse mais ele classificaria para baixo, aí depois ele pegou nesse ano e classificou na ordem correta dentro dos meses. Mas tem um detalhe, eu não quero visualizar dessa forma aqui não. Eu quero visualizar do mais antigo, aliás, do mais recente para o mais antigo, tá? Então eu vou vir aqui na estrutura SQL, vou escrever aqui desk, e vou escrever aqui na frente também desk. Então o que ele faz? Ele primeiro separa todos os anos aqui, ó, faz um bloquinho com todos os anos, né? Por exemplo, aqui vai ser 2024. Aí faz um outro bloquinho com 2023. Aí depois ele vai dentro desse bloquinho e classifica os meses. Então todos os meses de 2024 classifica tudo. Aí vem 2023, todos os meses classifica tudo. Então eu estou fazendo duas classificações. Eu classifico o primeiro ano, aí depois dentro aqui do resultado do ano classifica os meses. E eu quero em ordem do mais recente para o mais antigo. Por isso, eu estou colocando esse desk aqui. Aí, desse modo, se eu vier aqui ó, e mandar executar, vai ver que ele vai trazer ó, primeiro ali setembro, depois agosto. Então, como eu estou atualmente no mês de setembro, ele pegou esse mês, colocou no topo. E é exatamente isso que eu quero. Como janeiro, no caso, foi o mês mais antigo,
ele colocou ele no final. Então agora eu vou pegar esse código, esse SQL aqui, e vou trazer ele aqui para dentro do C Sharp. Eu vou dar um clique duplo aqui, ó, nesse cabeçalho do formulário, onde eu faço, no caso, as entradas, porque é aqui que eu quero meu histórico, né? Lá no final de tudo, eu vou vir aqui, ó, antes das duas últimas chaves aqui, vou criar uma função. Essa função eu vou chamar ela de histórico, beleza? E aqui, eu vou dizer assim que o SQL vai ser igual, aí eu vou abrir aqui um arroba no começo, e só depois eu colo o meu código aqui, porque quando você coloca um arroba, você consegue formatar, ó, colocar espaço antes, depois, e ele continua interpretando tudo como sendo um único código, certo? Então, dessa maneira, eu consigo um código mais limpo e mais organizado, sem precisar ficar concatenando e tudo mais, colocando o arroba aqui no começo. Beleza, agora eu vou escrever aqui, ó, vou criar um data table, vou chamar de dt, e vou mandar esse data table ele receber o retorno da função busca SQL. Agora, só para a gente testar, né, ver se de fato está acontecendo a pesquisa, se está carregando para cá, eu vou pegar esse histórico aqui, vou vir aqui, ó, no elemento, esse carinha aqui do membro, vou dar um clique duplo nele. Toda vez que eu selecionar um item lá na lista, na verdade eu não vou fazer aqui no Select Index não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer no Validating, ó. Vou apertar aqui F4, vou entrar aqui na caixa de eventos, esse raiozinho, e vou pegar o Validating, vou dar um clique duplo aqui. Então, toda vez que eu digitar alguma coisa ali dentro e apertar Enter para sair do controle e ele conseguir validar, aí ele vai chamar aqui essa função do histórico, tá? Esse daqui, ó, eu posso remover ele, vou fazer da seguinte maneira, eu entro aqui no controle, aperto F4, venho aqui, ó, procuro o elemento, seleciono ele, apago daqui, volto aqui, salvo, e agora eu vou executar. Aí você vai ver que, aí no caso eu tinha que marcar ali para eu poder testar, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ok? Vou vir aqui então, vou abrir, ó, o formulário, vou selecionar aqui um membro qualquer e vou apertar Enter ou Tab ou clicar fora qualquer coisa, ó. Apertei Enter, olha lá. Vou apertar F11, aí ele entra dentro do código e agora eu vou apertando F10 para ele executar. Executou até aqui, deixo o mouse aqui em exibir, clico e vamos ver se ele trouxe, olha lá, ó, a lista tá aqui. Exatamente o mesmo resultado que a gente teve aqui no MySQL, certo? Ó, a mesma coisa, tá lá dentro. Agora, o que eu preciso? Eu preciso, dentro desse formulário entradas aqui, ó, criar um local para poder mostrar esse resultado, né? Eu também quero fazer a pesquisa com base no ID do membro selecionado e tudo mais, a gente vai fazer isso, mas vamos agora, nesse momento, criar o controle para receber os dados. Então, eu vou vir aqui, vou parar o código, certo? Ó, eu vou selecionar o formulário, clicar nesse quadradinho aqui, vou aumentar um pouco o tamanho dele. E aqui na lateral direita eu vou querer esse histórico. Eu vou até selecionar esse daqui, trazer um pouquinho mais para cá. Vou acessar agora a caixa de ferramentas e vou pesquisar o controle Data Grid View. Poderia montar aqui utilizando os recursos do grid, né? Mas nesse caso eu vou montar com o Data Grid View mesmo. É bom que você vê outras maneiras também de fazer, tá bom? Vou posicionar ele mais ou menos aí aonde eu quero, ajustar a largura, ajustar o tamanho. Aqui embaixo, no final, eu vou querer a somatória total de quanto deu, a gente vai fazer isso também. Diminuir aqui um pouquinho. Vou então apertar, selecionar aqui o Data Grid View. E vou clicar aqui em cima, ó, e vou desmarcar essa opção, habilitar a inclusão, habilitar a edição e habilitar a exclusão, para que o usuário final não digite nada nos dados, não altere os dados aqui. E agora eu vou clicar aqui em adicionar coluna. Vou adicionar 3 colunas. Uma para ser aqui no caso o mês, ó, o nome dela é mês. Na verdade eu vou fazer primeiro o ano. Ano, que vai ser o ano. Vou dar aqui adicionar. Depois vai ser o mês. Aqui embaixo eu posso colocar mês com acento, tá? Não tem problema. Em cima não, porque em cima é o nome. Embaixo é o texto que vai aparecer. Depois aqui eu vou chamar de valor. E aqui embaixo eu vou colocar também valor, certo? E vou dar aqui um adicionar. Vou fechar. Beleza. Depois eu vou fazer uns ajustes mais finos aqui. Por enquanto, vamos só testar se os dados vão ser carregados aqui. Vou então apertar F4. Vou vir aqui na propriedade nome. Vou chamar esse carinha aqui de DG. Aí vou chamar de histórico. No caso seria um data grid, né? DG é uma abreviação de data grid. DG histórico. E aqui no código que eu escrevi passando o data table, tá vendo aqui, ó? Eu tiro o data table e passo aqui o DG histórico aqui dentro. Aí desse modo, eu posso até já desmarcar aqui. Quando eu executar e aí, vir aqui, ó, selecionar um membro aqui e dar um Enter, olha lá, ó, ele trouxe os dados para cá. Só que veja que as colunas que eu criei, elas vieram em branco.
e ele criou novas colunas aqui, ó, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar o resultado que vai vir lá do MySQL com as colunas do meu datatable que eu criei. Como é que eu faço isso? Você vai clicar nesse quadradinho aqui, nesse triângulozinho, vem em editar coluna, e aqui você vai fazer um por um. Seleciona a propriedade property name, que está aqui na guia dados, e aqui você vai colocar o texto que está aqui na sua tabela, no seu resultado, tá vendo aqui, ó? No caso do ano, é esse ano ref aqui. Então, vou vir aqui e vou colocar o ano, underline, ref. No caso do mês, vamos ver como é que tá aqui, ó. É o mês ref, ó. Então, vou colocar aqui mês, underline, ref. E no caso do valor, é a soma. Então, vou colocar aqui, ó. Seleciona a soma, seleciona o campo, escreva aqui soma. Aí, você já pode, para esse campo aqui do valor, se você quiser, lá no começo, ó, aqui em Default Cell Style, que significa padrão, né, de estilos de forma, de célula, você clica nesse botãozinho pontilhado, aqui em formato, você digita a letra C, que é uma abreviação da palavra currency, que em português significa moeda, e aqui você digita 2 na frente, ou seja, eu quero moeda, currency, com 2 casas decimais. Aí vou dar aqui um OK, vou dar um OK aqui, e agora sim, ao executar, o histórico tem que ser carregado ali para dentro desse nosso data grid. Observe o seguinte, quando eu der um Enter aqui com ele vazio, tá vendo, ó? Ele está fazendo a pesquisa. Eu não quero isso, tá? Eu quero que quando eu validar se ele estiver vazio, ele não traga absolutamente nada. Só quando tiver algum item. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou ligar o item, o membro selecionado, com o resultado aqui da pesquisa. Como é que a gente faz isso? Vou fazer assim, ó. Aqui dentro do nosso comando, eu preciso colocar o critério aqui, ó. Show? Primeiro critério, então, que eu vou colocar, ó, eu vou fechar, vou dar um espaço aqui, vou fechar aspas, vou colocar ponto vírgula, tá? E aqui eu vou colocar assim, mysql, ponto .sql mais igual, e vou abrir aspas, copio aqui, colo embaixo, dou um espaço, deixo um espaço aqui e um espaço antes do group, tá? Lá no final eu vou dar um espaço também, fecho aspas, ponto vírgula. Por que eu fiz isso? Eu separei, porque eu preciso seguir a ordem, tá? O SQL tem uma ordem. Primeiro é o select de modo geral, ok? Primeiro é o select. Segundo, são os critérios. Então aqui, ó, nós vamos escrever os nossos critérios. E aí só depois, nessa ordem, vem o group by e vem o order by. Então você tem que seguir essa ordem, senão dá erro. Então qual vai ser o meu critério? Vou colocar assim, olha, mais igual ali, para acrescentar, coloco onde o campo tipo de movimento for igual a entrada, porque eu só quero ver o tipo de movimento entrada, porque mais adiante eu vou fazer o lançamento de saídas nessa mesma tabela. E aqui eu vou colocar assim, e também onde a tabela lançamento, representada pela letra L, o campo situação for igual a ativo, porque eu não quero visualizar valores com situação cancelada, tá? Desse modo, então, eu já tenho aqui os critérios padronizados. Agora, eu vou colocar aqui algum critério, mas com base no elemento que tiver selecionado aqui, ó. Show? Então, quando você seleciona um item aqui, você pode pegar, como eu tenho o ID carregado ali, né? Você pode pegar a propriedade selected value. Aí ela pega o ID selecionado. Porém, quando está vazio, essa propriedade aqui, ela retorna nulo, certo? E quando você digita também um item que não pertence à lista, por exemplo, ela retorna nulo. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, se a propriedade select value do nosso membros ali tiver igual a nulo, porque não tem nada selecionado. Aí eu quero um critério que faça com que não traga nenhum registro. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou acrescentar um novo critério. Eu vou colocar assim, olha, e também, onde o ID da tabela lançamento for menor do que 0, por exemplo. Então, não existe nenhum ID igual a 0. Aí ele não vai trazer a informação. Agora, caso contrário, se tiver um ID selecionado lá e esse ID for um ID válido, aí eu vou vir aqui, vou copiar e vou colocar assim, olha, onde o ID do membro, certo? For igual, aí eu venho aqui e concateno com o CB membro na propriedade select value. Show? Então, o que eu estou dizendo? Olha, se não tem nada selecionado lá, acrescenta o ID negativo para ficar menor do que 0. Aí não vai trazer nada, que eu não quero trazer nada quando não tem membro selecionado. Agora, se tiver um membro válido selecionado, procura pelo ID daquele membro. Aí eu consigo ver o histórico daquele membro específico.
Então, se eu der agora um F5 novamente, ó, e vir aqui e fazer a pesquisa, vamos primeiro selecionar uma pessoa, vou dar um Enter, olha lá, ó, trouxe dessa pessoa. Se eu deixo vazio e dou um Enter, ó, não trouxe nada, porque não existe nenhum lançamento com ID menor do que 0. Então, qualquer coisa que eu escrever aqui que não for um item válido, ele não vai trazer. Quando eu selecionar um item, ele traz, certo? Se eu digito algo que não, aqui ele nem, olha lá, ó, ele faz a pesquisa, mas ele não traz nada, porque no caso o item está inválido, e assim vai. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que quando eu marcar aqui, ó, a oferta, ele traga o histórico, mas só das ofertas, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu executar aqui, se o controle OP, oferta, se ele estiver marcado, tá? Ou se ele for igual a true, aí eu vou desconsiderar essa parte aqui, tá bom? Caso contrário, aí sim eu entro nessa parte aqui, ó. Deixa eu abrir chaves aqui em cima. Agora aqui, ó. Caso contrário, eu entro aqui. Show? Por quê? Eu só quero acrescentar essa parte aqui do membro quando a gente não tiver, quando não for oferta, quando for dízimo, ok? Agora, quando for oferta, não. Quando for oferta, eu quero pesquisar pela oferta mesmo. Então, eu vou colocar assim, olha, MySQL, ponto SQL mais igual. E aqui eu acrescento assim, olha, e também, onde o campo categoria for igual a oferta. Aí ele vai trazer somente os itens que forem oferta e não vai acrescentar nenhum ID de membro lá dentro. Show? Vou então parar aqui o código, vou executar de novo, só que aí tem um detalhe. Não vai funcionar, porque quando eu marco o oferta, eu não consigo selecionar aqui, ó. E por enquanto, só esse controle está ativando a pesquisa. Então, eu vou ativar ela por aqui também, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui esse elemento ó, da oferta, vou dar um clique duplo nele. E aqui eu vou chamar o histórico aqui dentro também, ó. Chama aqui o histórico e pronto. Desse modo, eu tenho aí duas chamadas. Tanto quando eu clicar aqui no botão de oferta, olha lá, ó. Aqui ele trouxe somente os dados da oferta. Se eu marco aqui dízimo e trago aqui uma outra pessoa, por exemplo, ele vai trazer os dados. Fazer o seguinte agora, quando eu marcar aqui no dízimo, eu também vou chamar essa pesquisa. Porque aí se eu estou aqui na oferta, ó, eu marco dízimo, ele limpa aqui, tá bom? Então vou vir aqui no dízimo, no elemento do dízimo também. Vou dar um clique duplo nele aqui, ó. Aí eu chamo esse histórico aqui também, para garantir que quando eu marcar ele, ele faça a limpeza também ali dentro do controle, ok? Então, ó, vou executar mais uma vez aqui para a gente ir para a próxima etapa. Quando eu executar, ó, marquei oferta, trouxe. Marquei dízimo, limpou. Show? E aí, se eu selecionar alguma pessoa que der um Enter, ele vem e faz aqui a atualização. Agora, aí igual eu falei, tá? Se você quiser que não seja agrupada somatória, tipo, a pessoa trouxe dízimo 3 vezes no mês, eu quero ver o histórico dos 3 separados. Aí, você entra aqui, ó, cadê o código? Deixa eu ir lá para o final. Você entra aqui e remove esse sum daqui, ó. Tá vendo? Ó? Remove esse sum daqui. Eu vou até deixar assim, ó. Remove só a soma. E aqui você pode remover esse group by daqui também, porque não vai ter mais o agrupamento, tá bom? Desse modo vai continuar funcionando, só que ele não vai ter ali os valores agrupados, olha lá, ó. Aparece vários lançamentos de setembro, porque no caso aqui teve vários lançamentos, já que foi lançado pela biblioteca Faker, né? Mas quando for um lançamento real, a gente vai selecionar a pessoa, vai aparecer ali um para cada mês, por exemplo. Show? Então, para finalizar, eu vou só agora ajustar o visual e depois vou fazer a somatória aqui embaixo. Então, vou fechar esse formulário aqui também, selecionar aqui o nosso Data Grid View, vou apertar F4 e eu vou fazer aqui a seguinte modificação. Ó. Eu vou pegar a cor de fundo dele, vou colocar esse Alice Blue, a mesma cor aqui do formulário, e as configurações que eu estou fazendo, você faz como você quiser, tá? Eu estou fazendo a meu gosto, você faz ao seu, show? Aqui esse espaçamento aqui, ó, seria tipo se fosse um cabeçalho de linha. Tem uma propriedade aqui que é o Rows Header Visível, essa daqui. Eu vou dar um clique duplo para poder desativar. E também o Column Headers Visível. Vou dar um clique duplo para poder desativar. E agora aqui em cima eu vou pegar essa label aqui mesmo, ó, essa, posicionar ela mais ou menos aqui assim, e vou mudar o texto dela para ano, show? Aí vou vir aqui, ó, vou segurar Ctrl, fazer uma cópia, colocar aqui essa daqui, mês, fazer mais uma cópia aqui, e essa daqui vai ser o valor. E agora eu vou ajustar mais ou menos
a largura de cada uma dessas colunas, tá? Primeiro eu vou executar para ver como é que tá. Vem aqui, ó, mando adicionar, faço a pesquisa. Veja que o ano aqui, ó, o ano e o mês eu acho que já tá legal. Só o valor que eu vou posicionar ele à direita. Fora isso, eu acho que já tá até interessante aqui. Vou só diminuir um pouquinho a coluna ano, depois a gente ajusta. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, a propriedade, seleciono o Data Grid, clico nesse botãozinho do trianguinho aqui, editar colunas, seleciono a coluna ano, vou lá embaixo na largura, ó, width, vou colocar aqui uns 60. Vou dar um OK. Aí o mês eu vou trazer ele um pouquinho para cá, ok? Vou então abrir novamente a coluna valor, e eu vou lá embaixo, ó, cadê? Na largura, a largura eu vou deixar ela aqui nesse, peraí, tem uma propriedade aqui que a gente coloca, que ele faz com que ela fique automática. Quer ver? Ó, deixa eu ver. Aqui, ó, auto size. Eu vou vir aqui e vou colocar fill. O que significa? Eu vou determinar um valor para ano, um valor para mês. O que sobrar, a coluna valor, ela pega, beleza? E agora, nessa coluna valor ainda, eu vou lá em cima em Default Cell Style, vou clicar, e vou digitar aqui, ó, C2, tá vendo? Para ficar como moeda, eu acho que eu já até havia feito isso. E aqui no alinhamento eu vou abrir e vou pegar essa middle right, para ele ficar assim, ó, conforme mostra o exemplo, para ele ficar à direita. Vou dar aqui um OK, vou dar mais uma vez aqui um OK, vou executar de novo para a gente testar como é que tá ficando. Vou vir aqui, ó, abrir, vou fazer a pesquisa, OK? Bom, eu acho que tá legal, só posicionar talvez o ano aqui um pouquinho para frente, aumentar um pouquinho. Esse ajuste aqui ele é um pouquinho chatinho mesmo, tá? Você tem que vir aqui ajustando até ficar ali do jeito que você quiser. Qualquer coisa, ó, fazer só mais uma vez aqui e depois dê o que der. Colocar aqui 70, 75 no ano. Eu vou trazer o mês um pouquinho só para trás aqui. Agora, continuando, eu vou apertar F4. A propriedade Border Style, eu vou colocar sem borda, tá? E aqui em cima, na propriedade Alternating Rows, significa linha alternativa, Default Cell Style, que é o estilo da célula padrão, vou clicar nesse botãozinho e vou colocar aqui a cor branca, colocar assim, ó, white. Para quê? Para ele criar um efeito de zebra no nosso data grid, quer ver? Ó? Vou executar aqui, vou vir aqui, vou clicar no botão, pesquisar. Aqui ele não pegou o efeito de zebra. Na verdade é porque a cor de fundo dele tá branca, eu tenho que colocar a linha alternativa de Alice Blue, quer ver? Ó? Vou vir aqui, ó, alternativa, entro novamente e aqui eu coloco Alice Blue. Alice Blue, pronto. Aí aqui eu vou entrar também no... Tem uma propriedade aqui, ó, Grid Color. Deixa eu ver se eu consigo colocar transparente. Ó, transparente não aceita. Eu vou colocar um Alice Blue também, tá? E aí essas configurações, cara, você tem que ir fazendo, tem que ir testando, tem que ir vendo aí, até ficar do seu agrado. Então, para mim, esse histórico aqui, ele tá bacana. Agora vamos fazer a parte aqui do valor total, beleza? Então o valor total, vou fazer da seguinte maneira, ó. Vou pegar aqui da caixa de ferramentas uma label do próprio Visual Studio mesmo, porque aí eu consigo ter um controle maior sobre ela. Vou posicionar ela mais ou menos aqui, ó, perto do meu grid aqui, apertar F4 e a propriedade Auto Size dela, que é o tamanho automático, eu vou desligar. Que aí eu consigo trazer ela para cá, ó, e aumentar o tamanho dela aqui, ó, tá vendo? Aumento. Venho aqui na fonte, clico. Vou pegar a fonte Century Gothic, eu gosto de trabalhar com ela, você pega qual você quiser. Colocar o tamanho 16, você configura como você quiser. E vou vir aqui no alinhamento do texto, ó, vou abrir, vou clicar nesse quadradinho aqui para ele ficar alinhado ao meio e alinhado à direita. E agora o nome dela, eu vou chamar ela de LBL Total. Show? Como é que eu faço então para poder mostrar o total aqui? Aí eu posso fazer com SQL também. Quer ver, ó? Eu vou pegar esse SQL aqui, só que aí tem que pegar tudo. Eu tenho que praticamente repetir exatamente como está aqui, menos o order by, tá? Vou copiar essa parte aqui, ó, todinha, show? Vou dar um Ctrl C. E aqui embaixo eu vou criar uma nova função, private void. E essa função eu vou chamar de somatória. Somatória. Vou colar aqui esse SQL. Aqui em cima eu vou tirar o ano de referência, vou deixar somente o valor aqui, certo? E aqui eu vou mandar fazer uma somatória, ó, soma desse valor. Aí eu tenho que deixar aqui o mesmo SQL, o mesmo critério, tudo certinho, porque
qualquer coisa que eu mudar lá em cima, o valor também vai ser atualizado de acordo com a consulta que tiver sido feita, beleza? Aí eu volto aqui embaixo, ó, após esse if aqui, tá vendo? Após essa chave aqui do bloco if, e aí eu faço a pesquisa. Eu crio aqui um data table, vou chamar ela de dt, chama a classe MySQL e mando buscar, e agora eu posso jogar o resultado dessa pesquisa dentro do LBL total. Então, ó, LBL total, seu texto vai ser igual. Aí dentro da classe funções, tem uma função chamada formatar número. Essa função ela serve para formatar algum valor e o padrão é formatar como moeda, tá? Nesse caso eu quero formatar como moeda. Então eu vou passar aqui o data table, passo a linha 0, a primeira, e passo a coluna soma. No caso, é o nome dela aqui, ó, tá vendo? Esse nome aqui é o apelido dela que eu tô passando. Desse modo, eu vou então pegar essa somatória, a função somatória, vou copiar ela, e vou chamar ela aqui, ó, dentro da função histórica, no finalzinho aqui. Então, toda vez que eu chamar o histórico, automaticamente a somatória vai ser também somada. Então, agora a gente pode executar e testar para ver se ele vai fazer, no caso, esse cálculo. Ó. Vou clicar aqui em dízimo, olha lá, ó, já ficou aqui zerado. Clica em oferta, ó, show, ficou aqui, beleza. Vou fazer aqui uma seleção de uma pessoa, vou dar um enter, olha lá, ó, show. E aí, se você quiser, aliás, eu recomendo, inclusive, que você já deixe aqui dentro um valor padrão zerado, entendeu? Você coloca aqui, coloca já o valor, já assim, para quando a gente abrir o formulário, não correr o risco do usuário ter ali, no caso, algum valor ali que não ter nada a ver com o real. Agora um detalhe, quando eu clicar aqui no botão de editar, veja que ele trouxe aqui para mim, com a oferta, já trouxe o histórico. Beleza. Se eu vier aqui no botão editar, contendo um dízimo, por exemplo, de uma pessoa, ó, deixa eu ver se ele vai fazer também. Olha lá, ele não fez, certo? Então, quando eu abrir esse formulário, se essa opção aqui, ó, tiver diferente de vazia, né? E também esse campo aqui tiver marcado, a gente pode chamar esse histórico também na hora que a gente abrir. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Depois que a gente... vou dar um clique duplo aqui. Depois que a gente pegar os dados, a gente vai verificar o que aconteceu. Ó. Vou colocar assim, olha, se o nosso txt id, o texto dele tá diferente de vazio, é porque, no caso, tem um cadastro feito. Se o op dízimo tá marcado, então chama a função do histórico. Por quê? Porque aí, nesse caso, ele vai chamar a atualização, ele vai chamar o histórico com base na pessoa selecionada, certo? Ó, vamos dar um F5 de novo para ver? Vou vir aqui, ó, executei, vou lá para a última página, vou clicar aqui e tá ali, ó. Aí ele trouxe então o histórico baseado nessa pessoa que foi selecionada aqui. Show? E aí, se você quiser, vamos supor, eu quero, assim que eu digitar o valor aqui, que eu mandar salvar, ele atualizar aqui o histórico, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 500 e vou clicar em salvar. Aí eu quero atualizar o histórico. Você pode vir aqui, ó, no botão salvar da entrada, dá um clique duplo, certo? Ó, dá um clique duplo aqui, e após salvar, chama o histórico. Show, ó, chama aqui a função histórico. Aí desse modo, quer ver, ó, vamos fazer aqui um teste, ó. Eu vou vir aqui, vou pegar aqui esse Vitor aqui, R$500, ó, tá 29.536,57, né? Eu vou tirar aqui R$36, vou colocar 464. Show? R$36 eu tirei. Então ele tem que voltar para 29.557 centavos. Vamos salvar. Ok. Olha lá, ó. Show de bola. Então ele já atualizou aqui o lançamento em tempo real também. Beleza? Então é isso. Acredito que com base nesse histórico era isso. Creio também que essa parte aqui das entradas também finalizou. Tá bom? Vejo você na próxima aula para a gente começar uma nova etapa de conteúdo aqui.